Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o Everton e hoje eu vim falar um pouquinho aí de como você pode fazer um Mickey para você, para quem está aprendendo a desenhar. No caso, eu vou fazer um desenho aí simples do Mickey e falando um pouquinho de mim. Eu sou um desenhista e amador, vamos dizer assim, né? Eu tenho um hobby em desenhar. Tem uma página no Instagram, vou deixar aí na descrição, em que eu coloco, né, os desenhos que eu faço, os trabalhos. E eu, como tô, enfim, gosto de desenhar, aprendo, tô aqui aí para passar um pouquinho do que sei, tá, em relação a desenho. E hoje eu vou fazer aí um Mickey, personagem que muita gente gosta, né? Um personagem aí da Disney que está completando 100 anos. Eu particularmente gosto muito de desenhar ele, é um personagem aí bem legal. E hoje eu vou mostrar um pouquinho aí do passo a passo que eu uso, tá bom? Então aí já se inscreva no canal, tá legal? Aí durante o processo eu vou mostrando aí como você pode fazer, tá? Basicamente, em relação ao material, uma folha sulfite, um lápis, borracha, já é o suficiente, tá? Para você aprender. Eu gosto muito, né? Como disse no vídeo anterior, que tem aí do Deadpool, né? Que eu fiz. Eu gosto muito desse lápis, tá? É um lápis de esboço, depois eu vou deixar certinho o nome dele. É Sketcher, você consegue encontrar aí em qualquer papelaria, geralmente nas mais especializadas, enfim, na internet, Mercado Livre, aí na Amazon, você deve encontrar, tá? Então, um lápisinho de esboço, mas qualquer lápis comum serve, tá bom? E a borracha, que eu sempre falo, né? A borracha é a sua melhor amiga, né? Você que está começando e a galera que está mais avançada, sempre usa uma borracha. E não tenha medo, tá? Errou, faça de novo. Eu tô aqui com a folha em branco, então eu não sei muito bem o que vai sair. Tomara que saia bom o suficiente aí para vocês, tá legal? Então, basicamente, vamos lá começar. Eu vou fazer o Mickey, né? Aquela versão mais clássica, tá? Que os olhinhos dele são mais escuros. Lá os primeiros Mickeys, tá? Depois, mais pra frente, aí a gente faz um Mickey um pouco mais elaborado, com mais detalhes, com mais cores, tá bom? Mas eu gosto muito dessa versão clássica aí, também em homenagem aos 100 anos, tá? Para começar, eu sempre começo com esboço e sempre a mão leve, tá, gente? O que eu falei no vídeo anterior que eu fiz do Deadpool é a mão leve, faça sem medo de errar, tá? E aí você vai corrigindo ao longo do tempo, tá? Mas basicamente, né, o Mickey, ele é feito basicamente de formas geométricas. Eu acho que se você olhar o desenho com círculos, quadrados, triângulos, retângulos, fica muito mais fácil de você entender ele e principalmente, né, de você dar forma e depois você vai finalizando, tá? Então, eu sempre começo aqui um pouquinho, ó, em cima da parte do meio, né? Eu faço um círculo. Não precisa ser um círculo perfeito, tá, gente? Eu vou fazer um círculo assim bem simplesinho, que ele vai servir aí como guia, né, para a cabeça, tá, do Mickey. E aí, como ele vai ficar um pouquinho mais lateral, né? Eu sempre faço um risquinho, assim, aquele risquinho de cruz, né? E eu faço aquela cruzinha, que é basicamente onde vai ser a direção do rosto, tá? Do personagem. Então, ó, não precisa ser um círculo perfeito, né? Claro, quanto mais redondo, mais firme for, melhor, mas isso daqui é só para você realmente ter uma ideia, por isso que a mão ela é bem leve, né? Depois eu vou passar um pouquinho mais forte, né, para você conseguir observar, mas é bem leve, tá? Para você ter uma noção de espaço, onde ele vai ficar, ó, tá vendo que aqui é o meio da folha, vai ficar um pouquinho mais acima. Depois eu faço um outro círculo mais embaixo, um pouquinho menor, por quê? Onde será, né, o corpo dele, então um pouquinho do corpo do Mickey, né? Como ele vai ficar um pouquinho mais lateral, então eu vou jogar esse círculo mais para cá. Tá vendo que ele não tá tão reto abaixo, ele tá um pouquinho mais pro lado. Ele vai servir aí como corpo. E aí a gente vem aqui, ó, dois círculos, vou até deixar um pouquinho mais forte para você ver aqui na imagem. E aí as perninhas, faço aqui dois risquinhos, outro aqui um pouquinho mais forte, que é onde vai ficar a perna. Tá vendo que tem aqui dois pauzinhos, né? E aí vem aqui um círculo. Um círculo aqui de um pezinho e o círculo aqui de outro pezinho. Eu vou passar um pouquinho mais forte para vocês verem, tá?
é um lápis, gente. Ele é de cor azul. Se eu não me engano, tá? Não me lembro se isso realmente é fato, mas nos próximos vídeos eu vou dar uma pesquisada e trazer aí para vocês. Por que, né, os coloristas utilizam esse lápis azul, né? Porque na época dos quadrinhos, pelo que eu me lembro, né? Posso estar enganado ou não, mas eu vou falar aqui depois, qualquer coisa eu corrijo. Na época dos quadrinhos, né, quando o desenhista fazia e utilizava o azul para fazer o esboço, a cor azul, né, esse lápis não saía na impressão. Então, quando eles iam para a impressora, né, os desenhos finalizados, a cor azul não saía. Então, isso facilitava, porque eles não precisavam ficar apagando. Tá vendo que eu fiz aqui, ó, um círculozinho de um pé, um círculozinho de outro pé, e tá faltando o quê, né? As orelhas, claro. Como ele vai estar um pouquinho lateral, lembrando, né, gente, que o Mickey, ele é meio 2D, né? Ele é um pouco, o desenho dele é plano, né? Ele não tem aquela profundidade, algo assim, tão evidente. E aí as duas orelhinhas dele. Lembrando, tá, que as orelhinhas deles tenta deixar no máximo do mesmo tamanho, tá? Claro que na finalização você sempre dá os detalhes, finaliza, mas sempre já tenta já deixar do mesmo tamanho. Beleza? Tá vendo aqui que ó, o corpo já tá aqui. Uma coisa, tá, que ao longo do tempo você vai aprendendo é dar proporção ao desenho, né? Como assim, Everton? Isso também é uma questão de exercício de olho. Às vezes você vai fazer um desenho e, poxa, você tá lá no rosto, tudo bonitinho. Quando você vai descer no corpo, acabou a folha, né? Então, essa questão, né, de espaçamento, de você conseguir preencher toda a folha, isso é com o tempo, com o olhar. E aquilo, você vê que o desenho, poxa, eu fiz esboço aqui, ele não vai ficar. Acho que ele não vai caber na folha. Apague e refaz. Pega uma outra folha e refaça, tá? Não tem problema algum. O desenho é seu. Eu sempre falo, gente, o desenho é para você, então faça o mais bem feito para você, né? Para ficar legal na hora que você finalizar. Então vamos aí pro rosto, tá? Lembrando que tem aqui a marquinha da cruz e ele tá meio que olhando para direita, né? Então ele não tá reto, ele tá um pouquinho mais olhando para direita, o corpinho um pouco curvado. E aí a gente sempre utiliza a margem do rosto dele para a gente fazer aquela parte do olho. E aí a gente faz uma curvinha para cá e outra para cá. Lembrando, tá, gente? Assim, os risquinhos eles sempre servem como guia, né? Então, você consegue ó, dar um pouquinho de forma. E aí você já vai trazendo para cá, tá vendo? Que já começa a dar um certo preenchimento aqui pro personagem. E aí você vem nessa parte aqui, ó, entre o elo, né, das cruzes, e você faz meio que uma bolinha um pouquinho mais curvadinha. E aí já vem trazendo, ó, pra cá. Só que ao invés de seguir essa reta, você tem um pouquinho mais para cima, que é o que? É o nariz dele, né? O nariz do Mickey, né? Que o nariz dele ele já meio que se junta com a boca, né? Então ele começa no nariz aqui e meio que finaliza aqui em cima com a boca. Tá vendo a curvinha do sorriso dele? Ele já começa a vir aqui. E aí, ó, você vai descer um pouquinho reto, depois você abre e aí você já vai dar o formato do sorriso, mas sempre, ó, olhando a marquinha, né, que tem do rosto, né, principal. E aí você faz mais uma dobra aqui. Essa dobra, ela é da parte da boca dele. E aqui, ó, você já faz a curva, que começa no nariz e termina na boca. Praticamente um meio círculo, né, uma meia lua, enfim. Você já começa a dar forma. E aqui você só preenche com o círculo. E aí você já deu uma forma ao rosto. E aqui você chega aqui, a pontinha do nariz, que é a pontinha do Mickey, tá? Depois, na hora de finalizar, eu vou passar um pouquinho mais forte o lápis e aí você vai vendo. Tá vendo essa cruzinha que tem aqui? Essa cruzinha você vai riscar e fazer aqui de novo. E aí você faz os olhos, sempre respeitando a forma. Tá vendo? Então eu vou passar o lápis aqui para ficar mais forte e aí vocês vão ver com mais clareza, ó. Aqui é o círculo, ó, a parte do olhinho dele.
E sempre, e principalmente, gente, que eu falo, sempre a mão leve, tá? Sempre a mão leve, desenhando com tranquilidade, sem medo de errar. Errou, refaz, apaga. Depois eu devo passar a borracha aqui em algumas partes. Mas ó, errou, apaga, não tem problema algum. O ideal do desenho é ele sair o mais legal possível, tá? Aqui você já vai meio completando, ó, tá vendo? Uma parte do rosto aqui. Você vê que ele... E outra coisa também, gente, vai virando o desenho, tá? Ele não precisa estar sempre reto. Claro que eu procuro deixar ele sempre retinho para ficar legal, mas vire o desenho, tá? Para você também ficar na posição mais confortável possível. Eu vou até levantar um pouquinho mais essa parte do Mickey aqui. Tá vendo que quando você vai fazendo, você vai dando detalhes, vai dando as formas, aí você já vai ajeitando, vai passando lápis. Mas assim, de maneira, gente, bem tranquila, tá? Olha aqui a partinha do rosto, da boca. O narizinho dele. E a boca, a parte de baixo. Aí, lembrando, gente, que sempre tem tipo o queixinho dele, né? O queixinho dele é como se fosse mais uma linha paralela aqui à boca, né? O sorriso dele. E aí você faz aquela curvinha da linguinha, né? A linguinha é só fazer como se fosse duas meias luas assim juntas. Pronto. Você já começa a ver a forma, né, do Mickey. Aí que você corrige um pouquinho aqui, né? Dá pra dar uma levantadinha aqui nessa parte. Faz a bolinha do nariz. Os olhinhos dele. Lembrando, né, que a gente tá fazendo aquele Mickey mais retrô, né? Então ele não tem os detalhezinhos dos olhos, né? Depois na hora de finalizar vocês vão ver que deixa um pouco mais preenchido, mas é uma versão mais simples aí do Mickey. Mas ó, lá, um outro círculo. Ah, Everton, mas como é que você consegue fazer o círculo tão assim mais redondinho, né? Claro que é prática, mas pô, tem essas réguas assim, ó, que ajudam bastante, tá? Você dar formas. E outra régua, meu, você não tem régua redonda assim, pega um copo, cara. Um copo, um, uma latinha que é redonda, uma moeda, às vezes você quer fazer um círculo pequeno, poxa, pega uma moedinha, você faz o rosto. Cara, usa a sua criatividade, tá? Usa o que você tem. Às vezes eu uso moedas, né? Às vezes eu quero fazer um círculo mais pequenininho, principalmente, né? Às vezes eu faço um desenho a nanquim e, poxa, eu quero um desenho mais redondinho, alguma coisa, poxa, pega lá uma moedinha de R$ 1, pô, já ajuda bastante, ou algo assim, tá? Mas é sempre, use a sua criatividade, tá? Isso é fundamental. Vou trazer um pouquinho mais do nariz dele pra cá. E aí, ó, praticamente o rostinho dele já tá meio que formado, tá? E aí a gente agora vai vir para a parte do corpo. Lembra que tem um círculo aqui que é mais lateral, né? Ele está mais à direita do personagem. A gente vai pegar uma partezinha dele e vai trazer para cá. Lembrando, tá, gente? É o que eu falei, ó. Muda a folha, faz um círculo de novo, mais fraquinho, para você ter aquela marca. E ó, de maneira leve, tá? Aqui é mais fácil você fazer um círculo depois apagar, é para você ter uma noção melhor de espaçamento, tá? Que vem o corpinho dele. Eu tô fazendo assim bem passo a passo para vocês pegarem. Às vezes você no desenho você já vai mais direto, eu procuro fazer um pouquinho mais passo a passo. Aí tem aquela marquinha, né, da calça dele. Então tem a barriguinha, a calça dele.
E aqui a gente já vai mais aqui pro corpo do Mickey. Aí feito, ó, tá vendo? Um círculo, um pouquinho, praticamente do tamanho da cabeça. A gente corta um pouquinho no meio, que vão servir daquelas a calça dele, né? E aí agora a gente dá um pouquinho mais de forma e usa a borracha, enfim, usa o material que você tiver. Então a gente já passa um pouquinho mais de borracha aqui para dar aquela ajeitadinha, né? No personagem. Eu estou passando lápis antes para vocês verem um pouquinho melhor, né? Porque às vezes o azul ele não sai tão forte na câmera. Então, vocês dão um pouquinho de forma para ele. Aí a calça você já começa a dar um formatinho para a calça. Um círculo. Aqui a gente vai subir um pouquinho mais, que é o corpinho dele. Ele tá meio, né, de lateral, ele tá um corpinho lateral, vocês vão perceber. Na calça a gente vem aqui, ó, faz um quadradinho, tá vendo que tem as perninhas? Faz um retângulo. Aí você já começa a dar o formato da calça. Você vem aqui também no mesmo lado aqui, ó, tá vendo? Da perna. E aí faz ó, a marquinha das calças dele, né? E aí fecha aqui. Tá vendo? Que já começa a sair. Aí você vem aqui, ó, e apaga. Ele serve mais para você ter um marcador de espaço, né? E isso daqui, às vezes, durante o desenho, né? Com o tempo você vai pegando confiança, enfim, mas durante o desenho, você já vai meio que já imagina, né? Automaticamente você já a sua mente já desenha isso. Então tem coisas, tem momentos que às vezes você nem precisa desenhar para fazer. Mas acho que para quem está começando aí, quem está tempo livre, quer fazer um Mickey, acho que é uma boa para você ter uma ideia, né? E aqui você dá uma leve ajeitada, acho que ele ficou um pouco grande aqui, e aí você já vai moldando, né, o personagem já para você. Lembrando que eu falo, meu, a borracha ela é a sua melhor amiga. Não tenha medo de usá-la, não tenha medo de cuidar. Às vezes, nossa, eu fiz um desenho, cara, meu, direto. Ele erra bastante. Claro que você erra, você está aprendendo, eu estou aprendendo. Então, não tenham receios, tá? De utilizar. E aí vem a parte do quê? Do braço, né? O braço a gente faz meio que pra cá, né? Curvadinho, ele vai ficar com o braço para trás. É o desenho mais simples dele, tá? Então, numa próxima aí a gente faz ele com luvas, com aquele coloridinho, enfim. Aqui também acho que não precisa. O bracinho dele é mais tá muito fino. Você vem e dá uma ajeitadinha. Eu só vou dar uma subida no braço dele, que eu não gostei que tá muito baixo. Muito pra baixo. Vou deixar ele um pouco mais pra cima. Tá vendo? E aí, ó. E que já vai ganhando aí sua forma, né? E aí a gente desce aqui, ó. Tá vendo? As perninhas. As perninhas que estavam aqui em cima, a gente já desce um pouquinho pra baixo. E aqui a gente já procura já deixar um pouquinho mais dentro aqui do centro. E aí a gente vem pro sapato, né? Você lembra que eu deixei essa marca redonda aqui, ó, tá vendo? Que é só para vocês terem uma noção do espaço, né, que o sapato vai ocupar. Não significa que ele é redondo desse jeito, mas ele vai ocupar esse espaço, tá bom? Aí vem a marquinha do tênis. O sapato dele é aquele meio redondinho, né? Então é um redondo, mas não tão, né? Meio bolinha. Aí tem a marquinha da sola. Aqui a gente sempre mão leve, tá? Depois a gente vai dando aquelas formas, os preenchimentos, na hora de finalizar, mas sempre de maneira com a mão leve, porque se você vai errar e você apagar, você não marca muito desenho, tá? Fazendo assim bem leve mesmo, bem mão leve para vocês pegarem, tá?
Aqui é o sapatinho dele. O Mickey já começa a ter forma. Eu acho que esse sapato aqui ficou muito pequenininho. E aí, ó, você só aumenta um pouquinho. Quer deixar ele maior? Traz mais, ó. Tá vendo? Traz um pouquinho mais aqui. Depois a gente, na hora de finalizar, a gente dá mais preenchimento, mais detalhes, tá? É isso que eu falei, gente. É um Mickey bem simplesinho, nada super gigantesco, tá? É só para quem realmente está começando. E aí a gente vai ajeitando. E lembrando, né, que eu tô fazendo do zero com vocês, então. E faz um bom tempo que eu não desenhava ele, mas acho que para começar é legal fazer um Mickey aí para vocês verem, né, que muita gente gosta, muita gente se interessa, né, com esse personagem. Eu mesmo acho muito legal. O Mickey é um personagem que eu curto bastante, tá? E aí, ó, beleza, tá, a base dele tá feita. Então, Mickey. E aí vocês pegam um lápis um pouquinho mais grosso, enfim, quem tem canetinha, aí começa a dar forma para ele. Eu vou fazer de maneira bem leve, tá? E aí a gente vai vendo como ele fica. Esse aqui é um lápis da Raffine, né? Da marca Raffine. Ele é 7B, um pouquinho mais grosso. Deixa eu ver se pega aqui na câmera. 7B. Ele é um pouco mais forte, mas, meu, um lápis simples já tá ótimo. A diferença é que vocês vão forçar um pouquinho a mão, né? Pra dar a forma do desenho, tá? Mas lembrando, gente, é um desenho leve. Assim, meu, tô fazendo nada, tô de boas. Tô desenhando pra mim mesmo, sem, sem nenhuma pressão, sem nada. Porque às vezes, né, que nem, tipo, tem vezes que eu pego alguns desenhos que. E eu espero aí fazer com vocês mais pra frente, que eu falo, não, esse aqui eu vou ficar nele até ele ficar bom, e nem que eu fique 3, 4 horas num desenho. Mas às vezes você, pô, você tá lá, quer fazer uma coisinha simples pra você mesmo, só pra relaxar, pra soltar a mão também, né? É legal isso, você. É que nem o desenho pra mim, ele é terapêutico, ele é uma coisa que me relaxa. Mas tem vezes que eu me dou alguns desafios e falo, cara, vou tentar fazer uma coisa super detalhadinha. Depois, no próximo vídeo, aí eu mostro os desenhos que eu já fiz, algumas coisinhas que eu já fiz, tá? Pra vocês. Mas esse aqui é um pouquinho mais simples mesmo, a ideia é só pra relaxar, fazer um desenho, soltar a mão, sem nenhuma pressão. Por isso que eu não vou usar canetinha, lápis. É sempre uma boa. E aí aqui, ó, a gente já começa a preencher, né? Lembrando que aquele Mickey mais antigo, então ele tem uns olhinhos mais todo escurinho, né? Os olhinhos dele, não é tão detalhadinho, é aquele mais anos 40, né? Mickey mais retrô. Aí você vai preenchendo aqui um pouquinho na boca também. É legal, às vezes você tá lá desenhando, quer presentear um amigo, né? Quer dar um sketch, né? A gente chama de sketch art pro amigo. E é sempre uma boa. E eu acho, né, isso é na minha opinião, tá? Às vezes faltam alguns vídeos desse tipo no YouTube, na internet, para quem quer desenhar um pouquinho, né? Como eu falo, o desenho, e aí você vai preenchendo aqui também o rostinho, aqui na parte da cabeça, mas nem todo mundo é um desenhista profissional, eu mesmo não sou. Para mim é um hobby, uma diversão, enfim, eu gosto disso, eu invisto nisso também. Mas o desenho, né, ele é uma coisa que é mais que pode ser alguma coisa relaxante. Você não precisa ser um super desenhista para desenhar um Mickey, cara, sabe? Se você quer fazer um Mickey um pouco mais elaborado, um Mickey, pô, legal, faz aí, vai ser super legal. Mas, meu, você só quer desenhar um pouquinho, uma coisinha simples, pô, vai lá e vai fundo. Entendeu? Aí a gente desce um pouquinho aqui, né, pra dar aquele arzinho. Preenche aqui.
Mas, pô, você tá fazendo numa boa, sabe? Pra relaxar mesmo. Vai lá e faz, sem compromisso algum, tá? Então, a ideia, né, desse canal é trazer, talvez, uns desenhos mais elaborados, mais longos, né? O do Deadpool aí que eu fiz é um vídeo mais extenso, né? De 1h20, cara. É um desenho de 1h20. Então, é um desenho aí que demorou mais. Porque é aquele lá que, tipo, porra, eu quero finalizar ele, eu quero passar a nanquinha, eu quero ver o desenho mais inteiro, mais foda, enfim. É legal. Essa orelhinha aqui fica um pouquinho estranha, eu vou apagar. Mas, é, mas tem algumas vezes eu pego pra desenhar, só pra relaxar, enfim. Nada de, nossa, quero fazer uma obra da Vinci. Não, pô, só tô aqui pra desenhar um pouquinho, tirar o estresse, né? Tô com tempo livre em casa, eu vou desenhar. Vou pintar, né? Às vezes o pessoal quer pintar o quadro, né? E principalmente, tá? Isso às vezes eu tenho, né? Tipo, eu assisto muito vídeos do Jim Lee. Talvez alguns desenhos que ele faça, eu faço também. Mas claro que. Mas é aquilo, pô, o Jim Lee, o desenhista da DC, né? Desenhou muitos anos aí, X-Men, da Marvel também. Mas ele é um cara muito. Muito. O nível dele de desenho de qualidade é muito acima, né? E pô, eu vou fazer um desenho do Jim Lee, é óbvio que não vai ficar igual dele ou algo próximo, né? Porque o cara é um profissional que está há anos aí no mercado, fazendo, né? Os seus quadrinhos, enfim. Porra, pra eu chegar no nível dele, além de ter que estudar muito, eu tenho que me dedicar muito. Então, às vezes eu quero fazer um desenho e eu acho que vai ficar logo de cara igual o dele e não fica, pô. Às vezes, né, você quer fazer. Você faz um desenho, sai bem legal. Às vezes não sai, né? Você fica frustrado. E isso é normal, tá? A frustração aí de quem faz, né? Arte, pô, às vezes você vai pintar um quadro, poxa. Às vezes, sei lá, quem é músico, pô, vou escrever uma música, vou escrever isso e aquilo. Pô, quantos músicos, né? Quantos artistas aí escreveram músicas ruins, né? Até conseguir escrever a música certa, fazer o sucesso, né? Quantos artistas aí tiveram que jogar o seu desenho fora, sua pintura fora, até realmente acertar a mão onde você quer chegar. E isso é questão de prática, treino, dedicação, observação, né? Ouvir o feedback, principalmente essa parte de feedback. Pô, ver lá, nossa, o cara me mostrou um desenho e, pô, ele não. Ele me deu tais dicas, né? Isso é legal. Tá? Então a ideia, né, desses desenhos que eu venho trazer é só para quem tá relaxado mesmo, ter um tempinho aí para aprender. E eu trouxe esse Mickey mais simplesinho mesmo para vocês, mas a ideia também é depois trazer um Mickey mais elaborado. Eu acho que eu tenho ele aqui, então no final eu vou mostrar. Eu acho que eu tenho ele aqui perto. Aí no final eu mostro para vocês aí o processo. Mas, porra, para fazer um Mickey mais elaborado, fiquei horas e horas, né? Para fazer, enfim. Fora os desenhos que eu faço e não dão certo, né? Isso também é muito comum, tá? Às vezes você faz um desenho, e isso é o mais comum que você imagina. Você faz um desenho e você começa super bem, durante o processo você perde a mão, eu não sei o que acontece, você, sei lá, você perde a mão e o desenho não sai como você espera, né? Aqui é a parte dos botõezinhos, né? Aí lembrando que sempre, ó, tá vendo? Ao lado direitinho dele é um pouco mais forte, né? Que é para dar aquela sensação de volume, né? Lembrando que é um desenho mais 2D, mas você consegue dar umas pinceladas aqui de profundidade, de noção, né? De onde o personagem está indo, enfim. Aí a parte dos sapatos. E agradecer, né, também vocês aí que estão assistindo. Pô, tá, né, tem às vezes o pessoal que tá com um pouco mais pressa, coloca aí vezes dois o vídeo, não tem problema nenhum, eu também faço isso. E é super normal, às vezes você quer ver o desenho mais rápido, né, mais finalizado um pouco mais rápido. Ou tem gente, eu faço muito isso, né, pô, eu pego alguns artistas aí que gravam, né,
e eu tô a fim de aprender com ele, vou fazendo junto com o vídeo. Aí, às vezes eu pauso, volto um pouquinho o vídeo para entender, né? Ah, ele fez isso, ele fez aquilo. Ah, ele usou um jeito assim para fazer o pé, a mão, enfim. Aqui a parte do sapatinho dele, né? Lembrando, gente, que é só um sketch, né? O que é um sketch? É o desenho mais solto do personagem, né? Nada aquela coisa finalizada. Então, você pode fazer sem compromisso algum. Eu gosto de dar essas curvinhas assim, que dá aquela sensação de que o personagem está se movimentando, né? Faz umas curvinhas assim. Uh, tá faltando uma coisa muito importante, né, do Mickey, que é o quê? O rabinho dele, né? Então, o rabinho dele vem pra cá. Tem aquele rabinho mais fino, né? Vou fazer ele meio que subindo pra cá, o rabinho dele. Então, ele vem tipo assim, né? Fazer uma curvinha pra cá, ó. Rabito del Mickey. Fazer uma curvinha maior aqui. Parece que ele tá mais reto, né? É um rabinho mais solto, mais curvadinho. E aqui, ó, errou. Apaga. Aqui você pega aqui, né? Faz um desenho para marcar aquela marcazinha do chão dele. E aí, basicamente, gente, tá feito esse Mickey mais versão retrô, né? Você pega um pouquinho aqui a borrachinha para dar uma ajeitadinha, para ficar organizadinho, mas basicamente aqui é um Mickey bem simplesinho. Está começando, pô, quero fazer um desenhozinho mais diferente aí, Mickey, e depois, com mais calma, você passa a borrachinha, quer passar uma canetinha, você dá uma finalizada, tá bom? É isso, cara, tem vários desenhos assim, o pessoal faz. Tem vários na internet. Coloca lá Mickey Sketch Art, cara, você consegue achar. E é isso. Eu acho que eu tenho o Mickey finalizado aqui. Deixa eu ver se eu tenho. E eu mostro aqui pra vocês. Que às vezes a galera gosta de ver o personagem mais pintadinho, mais elaborado. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Que é o Mickey mais colorido. Deixa eu ver se eu tenho aqui. São tantos desenhos que a gente vai fazendo. E eu ponho aqui tudo numa caixa, né? Pra não perder, né? Ficar solto por aí. E eu acho que ele deve estar guardado em algum lugar. Não sei na onde. Ah, achei. Valeu a pena esperar. Quem aguardou aí, obrigadão por esperar. Mas eu tenho ele aqui, ó, uma versão mais colorida, né? É um desenho um pouco mais demorado. Puxa, eu usei milhares de cores de lápis, né? Então, esse é um Mickey que eu fiz há uns 2 anos atrás. E aí praticamente quase a mesma posição, só que aí você vê, você faz com mais cuidado, você pensa um pouquinho mais, né? Você testa mais cores, é um desenho, um processo um pouco mais longo. Pretendo, quem sabe, lá na frente fazer um desses, né? Quem sabe, mas é, é assim que a gente faz, tá bom? E é isso, se você gostou, claro, gente, no final, claro, ó, deixa aí sua assinaturazinha, invente aí sua assinatura de desenhista, porque você é um artista, tá? E quem gostou aí, deixa o seu like, compartilha com os amigos, tá bom? E muito obrigado por ter assistido. Então, se inscreva no canal. Valeu, tchau, tchau.